Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer esse vídeo pra contar pra vocês a minha experiência, né, de quando o meu filho nasceu, né, de quando não, né, de bem antes ele nascer, quando eu tava com 8 meses. Pra quem não sabe ainda, ele nasceu de 8 meses, né, por um acontecimento, né, bem, bem chato que teve. Então eu vou contar pra vocês como que foi, tá? Então foi assim, eu quando eu casei, né, a gente foi morar numa casa pequena, só tinha 2 cômodos a casa, né? Então assim, pra mim e pro meu marido tava ótimo, porque era só nós dois, né? Então a gente trabalhava, a gente não ficava muito em casa, só no final de semana mesmo. Mesmo assim a gente saía no final de semana e quase não ficava em casa. Então pra gente tava ótimo, né? Mas 1 ano e 8 meses, quase 2 anos que a gente já tava casado, eu engravidei, né? Aí a gente ficou naquele dilema, né? Porque não ia caber lá na casa, no meu quarto, né? Não ia caber um berço, um guarda-roupinha de criança, não ia caber. A gente ficou nesse dilema até até o sétimo mês não, até o 4º mês. No 4º mês a gente decidiu construir a nossa casa, né, que já estava tudo pronto para construir, mas era mais pra frente, né, que a gente ia primeiro um carro para depois pra construir a casa. Mas aí eu engravidei, a gente teve que construir a casa primeiro. Aí começou a construir a casa quando eu tava com 4 meses, né. Aí tudo bem, tava indo tudo bem e tal. Mas quando eu tava no 8º mês, a casa já estava construída, mas ainda faltava o acabamento, né? O piso, as janelas, né? Essas coisas, né? E ainda tinha que comprar os móveis porque a casa era maior, então os móveis da casa que eu morava não tinha como, só dava pra aproveitar mesmo o meu quarto, né? Tava tudo novinho ainda, mas a cozinha tinha que comprar a sala, tudo de novo, porque como eu não tinha sala, então, né? Aí eu tive que, como construir a outra casa, tive que comprar a cozinha completa de novo, a sala e o quarto do bebê também. Mas, meninas, acontece que no 8º mês, no começo, não tinha, porque eu tava 8 meses ainda, tava com 34 semanas, né? E aí já tava quase tudo pronto, eu já tava com medo já da criança nascer e não tá pronta a casa ainda. O que aconteceu? Eu fui passar o final de semana na casa da minha mãe, né? Isso eu ia passar quinta, sexta, sábado e domingo com ela, né? Quando foi na quinta-feira, os móveis que eu tinha comprado tinha chegado. Só que o que acontece? Onde ia colocar? Aí a gente resolveu colocar na nossa casa, né? Então, aí eles levaram, entregaram os móveis, montaram os móveis da cozinha. Aí tudo bem. Depois de 2 dias vieram montar o quarto, a sala e o quarto do bebê. Só, meninas, que só que assim, ia demorar um pouco ainda pra gente se mudar. Então eu ia começar a pegar pó nas coisas, né? E tava uma enrolação terrível pra terminar o que tinha que terminar na casa. Aí o que acontece? Numa quinta-feira pela manhã, eu acabei discutindo assim com meu marido por causa disso mesmo. Porque tava tudo indo muito devagar e eu já tava entrando no 8º mês, não tava nada pronto ainda. Só as roupinhas dele que já tava tudo lavada. Algumas, né, estavam lavadas já. Mas o berço não tava montado ainda. O quartinho não tava nada pronto, só os móveis, só o que tava montado era o guarda-roupa, a cômoda dele, só o que tava montado. O berço ainda não tava montado, não tava decorado, não tava nada pronto ainda. Eu já tava nervosa, né, super nervosa por causa disso. Aí a gente acabou discutindo na casa da minha mãe pela manhã, a gente foi discutindo feio por causa disso. Aí ele foi embora com raiva, foi trabalhar com raiva. Eu passei o dia inteiro estressada mesmo. Aí, tá bom. Quando foi na sexta-feira pela manhã,
vieram armar o berço. Armar o berço e armar e colocar umas prateleirazinhas na parede do quarto dele, né? Aí tá bom. Depois eu fiz tudo bonitinho e tal, mas mesmo assim eu ainda fiquei estressada porque falaram pra mim que no sábado, no máximo no sábado, já ia colocar as janelas, né? A porta do banheiro, que não tinham colocado ainda a porta do banheiro, a porta do meu quarto ainda não tinham colocado, né? Do quarto do bebê, estava tudo uma bagunça, né? Aí eu já me estressei, eu briguei de novo com meu marido, foi a pior, foi pela manhã também, eu briguei com ele. Aí e ele trabalhava à tarde nessa época, né? Então ele foi trabalhar, eu fiquei em casa. Quando foi umas 10h30 ele chegou. Tá? A gente se entendeu de novo, né? Tá bom, a gente não brigou mais. Só que, meninas, quando foi 11h30 da noite, eu comecei a sentir uma dor atrás, assim, sabe? Bem nas costas, bem assim atrás, como se fosse uma cólica. Eu pensei que pra mim, assim, eu pensei que era uma cólica normal, né? Então eu nem liguei. Só que quando foi uma hora da manhã, a dor começou a apertar. E aquela vontade de ir num banheiro. E assim, meninas, eu sou muito ressecada. Então, sempre quando eu ficava um tempinho sem ir no banheiro, dava essa dorzinha assim atrás nas costas, né? Então eu pensei que era isso. Aí eu fui no banheiro e eu tava com vontade de fazer cocô, né? Como todo mundo sabe, a contração dá pra fazer cocô. Aí eu fui e nada, e a dor só aumentando. Eu não quis acordar meu pai, nem a minha mãe, nem meu marido. Não acordei ninguém. Passei a madrugada toda em claro com dor. Mas quando foi 7 horas da manhã, eu já não tava aguentando mais de tanta dor, né? Aí eu falei com meu marido, me pegou, falou, vamos falar com seu pai. Aí ele falou com meu pai. Aí minha mãe falou assim, como que é essa dor? Aí eu falei, uma dor aqui atrás, nas costas, uma dor forte. Ela vai, vem e dá vontade de fazer cocô. Quando ela vem, dá vontade, muita vontade de fazer cocô. Ela falou assim, então você já tá sentindo contração. Eu falei, mas como se eu ainda tô com menos de 8 meses? Nem fiz 8 meses ainda. Aí, tá bom, vamos levar no médico. Só que o hospital onde eu queria que ele nascesse era longe. Para quem conhece Itaquá, o lugar onde era o hospital é em Arujá. Então, um pouquinho longe, né? Aí, eu falei, mas meu marido queria, porque queria que ele nascesse nesse hospital. Que é particular, tal, tá bom. Né? A gente foi. Meu pai levou a gente lá. Eu cheguei lá, era umas 9h30. Eu tava com muita dor ainda, só que o médico que ia me atender, ele tava fazendo um parto cesárea. Já tinha um normal pra fazer após a cesárea. Então eu tinha que esperar ele acabar o cesárea e o parto normal. Aí, tá bom, meninas. Quando ele foi, e eu já tava desistindo, já que eu esperei muito lá. Aí, eu esperei, quando foi umas 11h30, o médico chamou. Ele me chamou, eu falei o que estava acontecendo e tal, ele fez o toque. Eu tava com 4 dedos de dilatação. Aí ele foi lá e falou que eu tinha que ficar internada, porque como não tinha completado 8 meses ainda, eles iam me dar uma injeção para poder segurar o bebê na barriga, e ia também dar um medicamento para amadurecer o pulmãozinho dele. Aí eu falei, tá bom, fiquei assim, né, um pouco com medo, né? Aí isso foi no sábado. Aí ele falou assim que no mais tardar, na terça-feira, o bebê nascia. Aí eu fiquei com muito medo na hora, tal. Aí eu me internei no sábado de manhã. Quando fui no sábado, 1h30 da manhã, eu não tava aguentando de tanta dor que eu tava sentindo. Aí eu chamei a enfermeira chamou o médico veio, fez o toque em mim de novo. Eu já tava com 6 dedos, meninas, de dilatação. Então foi muito rápido. Aí ele aumentou a medicação para parar a contração. Ele aumentou a medicação, colocou um conta-gotas, eu acho que o nome é isso, né? No soro, para contar as gotinhas certinho. Aí tá bom, meninas. Passou. Depois de 1 hora mais ou menos passou a dor. Aí eu fiquei, dormi inteirinho,
senti dor nenhuma, né? E pela manhã eu fazia sempre aquele testezinho que coloca pra ouvir o coração do bebê, aí você tem que apertar uma buzininha, sabe, pra acordar o neném. Fiz esse pela manhã. Eu passei o domingo inteiro sem sentir nada, não sentia mais dor nenhuma. A segunda-feira não senti dor nenhuma e eu ainda internada, tá? Não senti dor nenhuma. Tá bom, quando foi na terça-feira, de manhã, o médico veio, me examinou, tal, aí falou que ia me dar alta, porque eu não tava sentindo mais nada. Eu tomei as 2 injeções que era pra segurar o bebê, tomei as 2, que era pra amadurecer o pulmãozinho dele, depois disso eu não senti mais nada. Ah, e detalhe, tá, meninas? Até a terça-feira de manhã eu tava tomando a medicação ainda pra segurar o bebê, pra não sentir dor. Mas quando na terça-feira de manhã eles cortaram a medicação, né? Aí o médico me deu alta, só que eu só podia sair 3 horas da tarde. Mas tá bom. Então, quando foi 1h30 da tarde, a dor voltou. A dor voltou, aí começou doendo de novo. Aí nisso o meu marido tava trabalhando. Aí, então quem foi o meu pai e minha mãe, que foi lá no hospital pra me buscar. Só que aí já tava com muita dor. Aí o médico veio me examinar, me examinou e falou pro meu pai e pra minha mãe que ele não ia mais me dar alta, porque era ele me dar alta e eu voltar depois, no mesmo dia, pra ter o neném. Aí ele falou que no mais tardar ele ia nascer de terça, ou na terça-feira à noite, ou na madrugada de terça pra quarta. Foi dito e certo, meninas. Na madrugada de terça pra quarta-feira ele nasceu. Não, agora de terça pra quarta-feira, quando você sentir a dor aumentou, eu fui pro pré-parto. Fiquei lá, sentindo dor, aquela dor aumentando. Fiquei até 6 horas da tarde, 6 horas da manhã. Aí o meu médico que ia fazer o meu parto chegou. Aí ele fez o toque. Meninas, 6 horas da manhã eu já tava com 8 dedos de dilatação. Eu não tomei o soro pra aumentar a dor. Tava com. Aí tá bom, ele me examinou. Beleza, né? Aí a gente esperou mais um pouco. Quando foi 9 horas, eu já tava com 10 dedos. Não tomei soro nenhum pra aumentar a dor. Então dilatou tão rápido. Eu pensei que eu ia ter que tomar soro pra ajudar a dilatar. Eu não tomei o soro. Aí eu já tava com 10 dedos. Mas aí, quando eu fui ter o meu bebê, era 9h35 da manhã. Tive ele, tal, foi tudo bem. Claro que dói o horror, né? Todo mundo já teve, que sabe. Mas assim, eu percebi que tinha alguma coisa errada, porque assim que ele nasceu, tava o meu médico que fez o parto, tinha uma outra médica e tinha a médica pediatra também lá, já perto de mim, já estava tudo pronto, a incubadora já assim, já perto dele já. Aí assim que ele nasceu, já levaram ele pra lá, já mexeram nele e tal, ele não chorou. Fiquei nervosa porque ele não chorou. Aí mexeram nele e tal. Ela me mostrou ele rapidinho, sabe? Só me mostrou ele, eu segurei na mãozinha dele assim, ela levou ele. Aí tá bom, fiquei, sabe, daquele jeito, o coração apertado, sentindo que pegar uma coisa. Aí tá bom, meninas. Aí eu fui pro pós-parto, fiquei lá, depois me levaram pro quarto. Aí quando foi 11 horas, meu marido me ligou, né? Aí eu falei pra ele que tinha nascido, porque não deu tempo dele chegar, não deu tempo de avisar pra ele que ia nascer, porque foi de madrugada, não deu tempo. Então, ele nem sabia que tinha nascido. Falei que tinha nascido e tal. Aí 3 horas ele foi me visitar. E já tinha dado 6 horas que o neném tinha nascido. E as enfermeiras começaram a levar os bebês. As meninas estavam no quarto. E o meu nada, né? Aí eu fui, 3 horas. Meu marido chegou. Aí quando umas 4h30, fui com ele lá no incubador, lá pra ver o que tinha acontecido. Aí a médica, a pediatra, me falou que tinha nascido com o pulmãozinho bem cansado, pulmão bem cansadinho, tava baixo peso, ele nasceu com 2,1 kg e nasceu 43 centímetros, gente, nasceu muito pequenininho. Eu vou postar as fotos pra vocês verem como ele era quando ele nasceu e como ele tá hoje, tá, meninas? Então, aí fiquei chorando, tal, ele ia ter que ficar na incubadora mesmo,
ele ficou todo entubado, sabe? Ai, foi uma coisa horrível ver meu filho daquele jeito. E assim foi, gente. Eu fiquei mais uma semana lá. Depois eu tive na sexta-feira e meu filho não foi comigo, não foi embora comigo, ele ficou internado. Ele ficou internado e aí quando foi num sábado, eu fui visitar ele. E detalhe, gente, eu não tinha contato nenhum com meu filho, eu só via ele do vidro, tá? Porque ele tava, não podia chegar perto, porque tava todo entubadinho lá e tal. Então todo dia que eu ia pro hospital eu levava a bolsinha dele, né? Todo dia eu ia embora frustrada porque ele não ia embora comigo. Aí quando foi numa quarta-feira eu fui visitar ele, aí o médico falou pra mim que ele teve, a médica falou pra mim que ele teve hipoglicemia, que é falta de açúcar no sangue, né? E que por causa disso ele tinha perdido 100 gramas. Aí eu já fiquei triste, já comecei a chorar lá e tal. Tá bom, aí eu fui embora, meninas. Aí isso foi na quinta, na sexta-feira. Quando foi no sábado, eu levei a bolsinha dele, já estava no carro já, né? Quando toda vez que eu ia pro hospital, eu levava a bolsinha dele. Quando foi no sábado, meninas, eu fui sabendo que eu ia só levar meu filho e vim embora sem ele. Tá bom, foi eu e meu marido. Aí eu ia 2h30, né? Quando eu cheguei lá no hospital, não, quando eu cheguei na cafeteria do hospital primeiro, tinha uma enfermeira da maternidade lá, tomando café. Ela falou, você é mãe do nenenzinho lá, que tava no incubador? Eu falei, sou. Quando ela falou isso, meu coração já apertou. Ela falou, então, ele tá de alta. Aí eu falei assim, mas ninguém me avisou. Ela falou assim, então você pergunta na recepção. Aí eu fui na recepção, mas porque tava de alta, que ligaram na minha casa, mas ninguém atendeu. Aí tá bom, eu subi, aí meu filho já tava lá fora, gente, no bercinho já, tava no bercinho, cobertinho. Aí eu já vi a olho já encheu de lágrima. Aí eu peguei meu filho, ela trocou ele, tal, eu assinei os papéis tudo lá. Aí peguei e levei meu filho pra casa. Isso foi no sábado, no domingo eu já levei ele pra igreja pra apresentar, né? E hoje meu filho tá aí, gente, firme e forte, ele tá com 1 ano e 7 meses, tá lindo, tá lindo, 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 lindo. Então, eu só agradeço a Deus por tudo que Deus fez por nós, né? E detalhe, meninas, eu fiquei 1 mês na casa da minha mãe pra poder terminar a casa. Terminou, a gente foi embora, a gente se mudou. Já tô aqui, já fazer 1 ano, tem 1 ano e 8 meses, não, tem 1 ano e 7 meses que eu tô na minha casa nova, né? E é isso, meninas, tá? Eu vou postar umas fotos deles pra vocês depois, pra vocês verem meu bebê, tá bom? E é isso, esse vídeo foi mais pra contar a minha história mesmo, que eu sei que muitas mães já passou por isso, como é difícil. Mas é isso, meninas. É isso. Beijos e até mais, meninas.